Boa noite. Me chamo Adriano Jansen e moro na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná. O que estarei relatando a todos vocês aconteceu comigo no ano de 2003, em uma época em que toda a minha família tinha se programado para passar as férias em uma pousada rural, que fica localizada próximo ao Parque Nacional da Serra do Itajaí. Minha família sempre foi muito unida e durante o ano sempre nos programávamos para que pudéssemos ter momentos de lazer e também descanso. E dessa vez, decidimos passar alguns dias em uma pousada que ficava localizada na região de Santa Catarina. Depois de sairmos da nossa cidade e já estar algumas horas dirigindo, eu, meus pais e minha irmã não víamos a hora de chegar de uma vez e poder desfrutar de tudo que o local oferecia. E tão logo chegamos, assim o fizemos. O lugar era lindo. Muitas árvores espalhadas por todo lugar e um imenso campo verde que se sumia a perder de vista. Cocheiras com cavalos que proporcionavam passeios por trilhas, isso sem falar no belo chalé rústico que iríamos ficar. Tão logo chegamos, fomos conhecer a casa. Eu e minha irmã ficamos com o quarto de cima e meus pais em um enorme quarto que tinha no primeiro andar. Como já era próximo às 9 horas, depois de todos já estarem alojados, fomos até o restaurante do local para nos alimentar. Era possível perceber que tinha algumas famílias hospedadas naquele local. Então, depois de fazermos nossa refeição, eu e meu pai fomos a um salão que tinha ao lado do refeitório. E tudo dava a entender que era um salão de jogos. E lá ficamos por um bom tempo. Minha mãe e minha irmã tinham voltado para casa. Estavam cansadas e queriam descansar um pouco. Eu e minha família passaríamos 5 dias naquele lugar. Seria ótimo demais se não fosse por alguns problemas que tivemos. No penúltimo dia, eu e minha irmã, junto com alguns amigos e amigas que fizemos, passamos boa parte da tarde andando a cavalo e fazendo caminhos que eram por entre a mata. Depois de já fazer algumas horas que estávamos na trilha, conseguimos ver uma imensa represa e decidimos ir até lá. Depois de nos aproximarmos, notamos que a água era cristalina, a ponto de ver o fundo, e também alguns pequenos peixes que passavam rapidamente pela margem. E não demorou muito para que entrássemos na água para nos divertir. Acabamos não nos dando conta que a tarde tinha passado muito rápido, e a noite não demoraria para tomar conta de todo aquele lugar. Logo que retornamos refazendo todo o caminho por entre a mata, parecia ser muito tarde, devido à mata ser fechada. Como a trilha era estreita, vínhamos devagar um atrás do outro, mas em um determinado momento, os cavalos começaram a ficar arredios e muito agitados. Pareciam saber que alguma coisa estava ao nosso redor. Eu desci do cavalo que eu estava para tentar acalmá-lo, e no mesmo momento tentava puxá-lo pelo cabresto, mas o animal parecia ficar cada vez mais assustado. Foi quando minha irmã e os amigos que fizemos começaram a olhar ao redor da mata e falaram que tinha alguém andando ao nosso redor. Subi novamente no cavalo e ficamos observando, e não demorou muito para vermos um homem que aparentava ter uns 50 anos, escondido por entre as árvores. Então, no momento em que começou a se aproximar, os cavalos começaram a ficar ainda mais descontrolados. Pareciam ver e sentir que algo ruim estava se aproximando. Então eu gritei com aquele homem e eu perguntei quem ele era e o que ele queria, pois não aparentava ser alguém que estivesse hospedado nas casas da pousada. Aquele homem se esquivou muito rápido em nossa direção, e com isso, os cavalos saíram em disparada por todo o caminho. Depois de chegarmos até as cocheiras, o tratador dos cavalos nos perguntou se estávamos bem.
pois notou que todos nós estávamos muito ofegantes. No momento em que contamos o que aconteceu, ele coçou sua imensa barba e fez uma cara que parecia que a notícia não tinha agradado muito. Ele pediu para que voltássemos até as casas que estávamos, não fôssemos mais para a direção da mata. E no momento em que fazíamos o que ele tinha nos pedido, eu olhei para trás e vi aquele homem caminhando em direção à mata. Também notei que ele estava armado, com o que parecia ser uma espingarda. Então, depois de se despedir dos amigos, eu e minha irmã fomos até nossos pais e contamos tudo o que aconteceu e vimos na mata. Minha mãe achava que não deveria ser nada demais, que provavelmente devido ao horário, podíamos ter confundido sombras que se formavam na mata com alguém. Mas sabíamos que não era isso, e que realmente tinha alguém nos observando. Isso sem contar o homem que cuidava dos cavalos, porque ele iria até o local, carregando uma espingarda. Na hora do jantar, vimos o homem do estábulo, e fomos até ele para perguntar se ele tinha encontrado alguém. E por incrível que pareça, ele falou que não sabia de nada do que estávamos falando. Falou que toda a propriedade era particular, e ninguém entrava ali sem autorização. Depois de ouvir isso, só reforçou ainda mais a dúvida que tínhamos. Algo não estava certo, e sabíamos que aquele homem só falou isso para não alertar a todos que estavam hospedados ali. Então retornamos para a casa que estávamos hospedados. Eu e minha irmã subimos para o nosso quarto, e nossos pais ficaram na sala de TV. Depois de conversarmos um pouco, eu e minha irmã decidimos descansar. Então, quando foi próximo às 2 da manhã, eu me acordei com o barulho de algo que caminhava sobre um deck de madeira que tinha em frente à casa. Não demorou muito para minha irmã se acordar. Então caminhamos bem devagar em direção à janela, que estava aberta devido ao calor que fazia. Como a luz de fora estava apagada, a única luz que iluminava a frente da casa era a luz da lua. Ficamos na janela por um pequeno tempo, observando, e não demorou muito para vermos uma fera hedionda. O susto que levamos foi horrível. A criatura saiu de uma das laterais da casa. Aquilo andava arqueado. Tinha suas pernas estranhas, pareciam quebradas para trás. Seus calcanhares eram enormes. Tinha longos braços. E sua cabeça era como de um cachorro, com um focinho negro, mas parecido com o focinho de um porco. Sua cabeça tinha muitos pelos, compridos, que desciam somente por suas costas, enquanto todo o resto de seu corpo era totalmente negro, com muitas cicatrizes e sem pelos. Aquilo andava devagar, parecia tentar achar algo ou alguém, e conforme andava, era possível ver suas enormes orelhas se mexendo em direção como se tentasse encontrar algum barulho. No momento em que aquilo ficou bem embaixo da nossa janela, minha irmã caminhou para trás e tremia muito de medo. Eu permaneci quieto olhando. Então não demorou muito para que eu conseguisse sentir um forte odor de carne podre. Parecia carniça. Eu já tinha ouvido alguns rumores e histórias que falavam sobre uma criatura que possivelmente tinha sido avistada em algumas cidades. Até mesmo meus avós me falavam sobre o suposto aparecimento de um lobisomem que aterrorizou a região que eles moravam há alguns anos atrás. Mas não conseguia acreditar que naquele momento, o que só tinha ouvido falar em histórias, estava tentando encontrar uma forma de entrar na casa que estávamos. Eu achei que não corríamos perigo algum, mas no momento em que eu olhava pelo canto da janela, consegui notar que uma das janelas de baixo estava aberta, e acredito que minha mãe e meu pai poderiam ter pegado no sono e estivessem dormindo na sala. No momento em que aquela coisa chegou até a janela, consegui ver que aquele ser do inferno olhou para dentro da casa e acabou deixando à mostra seus dentes. Eu, acreditando que aquilo poderia ter visto meus pais dormindo e iria atacá-los, peguei um grande vaso de vidro e atirei pela janela em direção à fera. O vaso se quebrou todo no momento em que o atingiu. Aquilo deu um uivo muito alto e correu em direção à mata que tinha a poucos metros de casa, e lá ficou nos observando. Desci correndo, fechei a janela e passei a chave na porta. Meus pais tinham acabado de se acordar e estavam assustados, se perguntando o que estava acontecendo. Depois de falar para eles o que tinha acabado de ver da nossa janela, meu pai não acreditou. Então subimos todos até o quarto e lá ficamos observando. Não demorou muito para que fosse visível que algo estava se movimentando na mata. Então meu pai falou que poderia ser algum cachorro, mas se calou quando viu que o que andava sobre 4 patas
acabou ficando em pé como uma pessoa. Detrás das cortinas da janela, todos nós víamos o momento em que o lobisomem saiu da mata e, mais uma vez, caminhou direção à casa. Então, por alguns momentos, o lobisomem olhava na direção que estávamos e era possível ver que aquilo cheirava o ar, acredito para tentar identificar onde estávamos. Minha mãe e minha irmã estavam abraçadas, assustadas. Eu e meu pai continuávamos imóveis na janela, temendo que aquilo entrasse na casa. Foi então que meu pai ligou para a recepção e pediu ajuda. Falou que tinha uma enorme fera tentando entrar na casa que estávamos. E não demorou muito para que víssemos novamente movimento na mata. No momento em que a fera notou que estava sendo observada, parou de tentar achar uma forma de entrar na casa, e tão logo achou o homem, que estava embrenhado por entre a mata, correu em sua direção. Conseguimos ouvir 2 ou 3 disparos, e passado algum tempo, aquele homem começou a sair da mata. Eu e meu pai descimos as escadas. Fomos até lá fora para conversar com aquele homem. Então, em conversa com aquele homem, ele falou que a frequência que aquele animal aparecia por ali era grande. E no momento em que meu pai perguntou que animal seria aquele, ele falou que era um cachorro do mato, e que o lugar sempre foi visitado por muitos como aquele que vimos. Eu sabia que aquilo não era um cachorro, mas para não discordar daquele homem, ficamos quietos. Então meu pai concordou com ele e agradeceu a ajuda. Aquele homem falou que ficaria rondando o local, para se certificar que aquele cachorro não ia voltar. Eu sabia que aquilo não era o que aquele homem falava. Aquilo era um lobisomem. E estranhamente no outro dia, quando estávamos de partida, fomos até a recepção para acertar algumas coisas que ficaram pendentes. A direção do local nos informou que o que tínhamos para acertar iria ficar por conta do estabelecimento. Então, no momento em que estávamos saindo do local, todos nós vimos andando pela mata o mesmo homem que durante a noite conversou conosco. E mais estranho ainda, era quem estava com ele. Era aquele senhor que vimos no momento em que andávamos pela trilha. Tanto um como o outro acompanharam nosso carro, nos seguindo com os seus olhares. E depois disso, retornaram para dentro da mata. Depois disso, minha família começou a acreditar que aquela história que o que estava em frente à nossa casa de campo era um cachorro do mato, era tudo conversa fiada. Todos nós sabíamos que aquilo era um lobisomem, e por muito pouco, o pior não aconteceu com toda a minha família. Boa noite. Boa noite a todos. O que quero estar relatando a todos através deste relato foi algo que aconteceu comigo e mais alguns amigos, em uma caçada que tínhamos tratado há algum tempo. Espero não esquecer nenhum detalhe dessa noite que foi a mais macabra, já vivenciada por todos nós. Eu me chamo Sandro, moro em uma pequena cidade no estado do Paraná, e por muitas pessoas me conhecerem, não quero identificar a cidade. Sou proprietário de uma chácara que eu e minha família temos por costume, a cada 15 dias, passar o final de semana. E foi em um desses dias que eu e mais 4 amigos resolvimos que em uma sexta-feira, logo pela manhã, sairíamos da cidade e faríamos essa pequena viagem que levaria cerca de 2 horas. Amigos, acredito que muitos de vocês já devem ter passado ou sentido esse tipo de sensação. Tão logo garramos a estrada, parecia que toda aquela cena do caminho que fazíamos, dos carros que passavam por nós e até mesmo as árvores que eu olhava, parecia que eu já tinha vivenciado tudo aquilo. E junto com essa sensação, eu tinha como se fosse pequenos flashes em meus pensamentos. Nesses flashes, eu conseguia me ver correndo pela mata. Também via um de meus amigos caído, como se fosse em uma pequena nascente de água. Eu corria muito, de algo que eu não conseguia ver por completo. Somente via como se fosse uma forte escuridão,
que tomava conta de toda a mata atrás de mim. É a primeira vez que conto isso em detalhes. Nem minha família sabe de tudo isso que estou contando. Também achei melhor não comentar nada com os meus amigos sobre essa sensação ruim, pois com certeza iriam tirar sarro de tudo isso. Depois de alguns quilômetros rodados por ótimos asfaltos, teríamos que fazer um pequeno percurso por estradas de chão. No momento em que faltava apenas um pequeno trecho para chegarmos, paramos na estrada, para poder esticar as pernas e também tirar a água do joelho. Isso já era próximo às 6 horas da tarde, e como era inverno, do sul vinha um vento gelado, e quando passava pelos fios de alta tensão que tinha sobre nós, pareciam assobiar. Foi então que, quando olhei para a minha frente, por entre uma grande plantação, que não sei dizer do que seria, notei que por entre aquela plantação tinha o que parecia ser um homem agachado e parecia estar completamente nu. Quando este homem percebeu que eu estava olhando em sua direção, aconteceu algo que fugiu da minha percepção. Aquele homem se colocou como um cachorro no chão, por entre a lavoura, e incrivelmente correu como um animal, até sumir na mata. Ninguém viu aquilo, a não ser eu. E mais uma vez, eu preferi me calar. Quem poderia acreditar nessas coisas? Se eu mesmo não tivesse visto, eu não acreditaria. Continuamos o restante do caminho, e eu fiquei com essas coisas martelando em meus pensamentos. Parecia que eu estava sendo avisado, que algo muito ruim poderia nos acontecer, se prosseguíssemos para aquela caçada. Tão logo chegamos, a porteira da chácara foi aberta, e seguimos até a casa. Não vou mentir, para mim aquele momento já não estava mais prestando. Primeiro eu tive a impressão de já ter vivenciado a cena que se passava pelo caminho que fazíamos, e depois vejo uma pessoa correr como um animal. Era tudo muito surreal para mim. Meus amigos estavam eufóricos, descarregavam a caminhonete e colocavam os mantimentos na porta de entrada, enquanto eu abria as portas e janelas para que o cheiro de poeira e móveis velhos sumissem da casa. Durante o fim da tarde, a única coisa que fizemos foi levar alguns sacos de farelo de trigo e também restos de comida até um ponto da mata, com a intenção de fazer uma boa ceva para atrair os animais. E assim, no fim da tarde do próximo dia, já estaríamos a postos em pontos estratégicos, empunhados de espingardas, para abater pequenos animais que retornassem para comer a ceva. Depois de voltarmos para casa, ficamos boa parte da noite conversando e fazendo planos para o próximo dia. Passado algumas horas, fomos todos descansar, pois pela manhã queríamos ir até um rio que cruzava a mata que tinha em minha propriedade e tentar pegar alguns peixes. No outro dia, quando me acordei, meus amigos já tinham feito um ótimo café. Então, depois de todos já terem se alimentado, fomos arrumar as tralhas para ir até o rio. E não demorou muito para estarmos andando por uma trilha que se formava pela mata. Quanto mais avançávamos para dentro da mata, mais a mata escura ficava. Foi então que, depois de quase 1 hora, chegamos ao rio. Cada um se ajeitou em um canto e começamos a pescar. Passado alguns minutos, um dos rapazes saiu da mata e nos chamou. Então falou que precisava nos mostrar algo que tinha achado na mata. Então fomos atrás dele. Não vou mentir, eu fiquei assustado quando chegamos no local. Foi então que ele nos mostrou uma calça dobrada sobre uma pedra, e sobre essa calça tinha uma camisa e um par de sapatos bem surrados. Mas o que me deixou muito assustado foi parecer que alguém tinha deixado ali e tinha a intenção de retornar para buscá-las. Também pelo fato dessas roupas estarem dobradas ao lado de uma pequena mina de água que vertia do chão. Essa água formava um pequeno córrego que desembocava no rio que estávamos pescando. Amigos, esse córrego era exatamente igual ao que eu vi nos flashes no momento em que eu estava dirigindo.
Eu fiquei tão assustado que falei para todos que deveríamos sair daquele lugar rápido. Também pedi para que ninguém mexesse naquelas roupas. Mas quando me dei por conta, um dos rapazes já estava jogando tudo para o meio da mata. Foi nesse momento que um vento muito frio passou por nós. O tempo começou a escurecer muito rápido, devido a uma forte chuva que estava se aproximando do local que estávamos. A mata ficou tão escura que parecia ser 10 horas da noite. Então, quando chegamos no local que estávamos pescando, notamos que nossas coisas estavam todas espalhadas. Parecia que alguma coisa tinha se espojado, rolado naquele lugar, pois a mata que tinha ao redor estava toda amassada. Todos nós ficamos assustados, então tratamos de juntar tudo rapidamente. Mas foi no momento em que estávamos saindo da barranca do rio que a chuva veio muito forte. O vento fazia com que a chuva ficasse tão intensa que não conseguíamos ficar com os olhos abertos para poder refazer o caminho. Foi então que chegamos até um paredão de pedra, e nesse paredão tinha o que parecia ser uma pequena gruta. Depois de nos certificarmos que o lugar era seguro, lá entramos e ficamos até a chuva diminuir um pouco. Como estávamos todos molhados, notamos que tinha alguns galhos secos empilhados dentro daquele lugar, e no chão tinha marcas de restos de carvão. Era certo que alguém já tinha usado aquele lugar para se abrigar, e fizemos o mesmo. Depois de fazer o fogo, ficarmos próximo à fogueira para nos secar, a chuva não diminuía. Os galhos secos que usávamos para manter a fogueira acesa já estavam se acabando, e a tarde já tinha ido embora. Só nos restava enfrentar o caminho que tínhamos pela frente. Então, no momento em que saímos daquela gruta, não somente eu, mas também meus amigos perceberam que algo estava à nossa espreita. Conseguimos ouvir o som de galhos que se quebravam ao nosso redor, e quando o vento mudava sua direção, sentíamos um forte cheiro que parecia cachorro molhado, misturado com um cheiro muito parecido com o cheiro de um animal morto há muitos dias. Como fomos somente pescar, deixamos as armas na casa. Olhávamos para todos os lados e não conseguíamos ver nada. O medo fez com que perdêssemos a direção, e com isso, nos perdemos na mata. Depois de alguns minutos andando, conseguimos chegar ao local onde tínhamos deixado a ceva, para atrair os animais. Tão logo chegamos naquele lugar, não demorou muito, para sabermos qual direção deveríamos tomar. Então, no momento em que voltávamos a fazer o caminho, eu ouvi um forte uivo às nossas costas. E quando olhamos para trás, eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Por entre as árvores, enxergamos um enorme animal, que possuía uma pelagem rala em seu corpo, e sua cabeça parecia a cabeça de um cachorro. Também possuía grandes e largas orelhas. Aquele ser estava nos observando. Estava escondido por trás das árvores, e pela sua altura, aquela coisa estava em pé. Foi então que todos começamos a correr, e aquele ser veio atrás de nós. Era possível ouvir o som de galhos se quebrando às nossas costas. O medo fez com que cada um corresse em uma direção, e no momento em que eu estava sozinho, me lembrei da visão que eu tive, de estar correndo na mata, e uma escuridão vinha atrás de mim. Não tive coragem de olhar para trás, somente continuei correndo, e imaginando que se aquele animal me pegasse, eu iria ser morto pelaquela coisa. Então eu consegui sair da mata e chegar à frente da casa. Meus amigos estavam todos em segurança, estavam parados na porta e já estavam armados. Quando cheguei até eles empunharam as espingardas e miraram na direção em que a criatura estava. Não demorou muito para que aquela fera saísse da mata e viesse em nossa direção. Incrivelmente, aquele ser desviava dos tiros que eram dados em sua direção. E quanto mais se aproximava de nós, com mais raiva aquele ser parecia ficar. Corrimos para dentro da casa, trancamos as portas e ficamos em silêncio. Foi então que aquela coisa se jogou contra a porta da casa, quase colocando-a ao chão. Antes que a fera investisse novamente contra a porta, encostamos alguns sofás
e em uma das janelas da sala empurramos uma velha estante. Foi então que eu perguntei aos amigos que ser era aquele, e um deles respondeu a todos que já tinha ouvido muitas histórias sobre aquela criatura, mas jamais imaginaria que aquilo existisse de verdade, pois nunca acreditou em nada que ouviu. Então, todos ouvimos ele falar que o que estava ao redor da casa só poderia ser uma coisa: um maldito lobisomem. No momento em que ele falou isso, podíamos ouvir a criatura que tinha passos pesados andando ao redor da casa e se esfregando pelas paredes de madeira. Muitas janelas da casa tiveram os vidros quebrados. Não vou mentir, o medo tomou conta de mim, de forma que meu corpo não parava de tremer. Se aquele maldito lobisomem conseguisse entrar na casa, não teríamos chance alguma. Por um momento tudo ficou em silêncio. Não se ouvia nenhum tipo de som que fosse feito por algum animal da mata ou inseto. Depois de algumas horas já terem se passado, isso já era próximo às 4 horas da manhã, quando pela última vez ouvimos o barulho daquela coisa. Mas dessa vez, parecia que somente retornou para jogar algumas coisas em frente à porta da casa. O silêncio predominou novamente, até que conseguimos ouvir um uivo. Era o mesmo uivo que ouvimos na mata. Continuamos trancados na casa, até que o primeiro raio de sol entrasse pela janela. Então abrimos a porta bem devagar e notamos que aquele barulho de coisas que foram jogadas na porta eram os equipamentos de pesca. No momento do ataque do lobisomem, corrimos e acabamos deixando tudo para trás. A porta da casa estava com profundas marcas de arranhados. Depois de ver aquilo, fui até onde tinha deixado meu carro e quando voltei, carregamos todas as nossas tralhas, travei portas e janelas da casa. Depois fiquei pensando, por que aquela criatura teve o trabalho de trazer tudo que deixamos para trás até a porta da casa? Seria devido àquelas roupas terem sido jogadas na mata? Amigos, tudo isso aconteceu comigo e meus amigos no ano de 2019, no mês de novembro. Depois disso, retornei à chácara, mas nunca mais fiquei para posar, e também não deixei meus filhos irem para o lado da mata. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite, amigos. Me chamo Rufino, ou seu Rufino como todos me conhecem, pelas bandas que moro. Venho de uma família muito humilde e lutadora. Meu pai sempre lutou muito para nunca faltar nada para mim, meus irmãos e minha mãe. E desde pequeno sempre acompanhei meu pai em seus afazeres. Carpinadas, roçadas, colheita de fumo e muitas outras atividades que meu pai fazia. Mas em um certo dia, um grande amigo de meu pai falou para ele ir conversar com um senhor conhecido como Quinca. Um senhor muito conhecido na região, por ter grandes fazendas e muitos animais. Gado, ovelhas, porcos e por aí vai. Tão logo meu pai conversou com seu Quinca, ele retornou para a nossa casa e nos contou uma grande novidade que deixou a todos muito felizes. Meu pai conseguiu trabalho em uma das fazendas de seu Quinca, e o melhor é que iríamos nos mudar para essa fazenda. Meu pai ficaria encarregado de distribuir os trabalhadores e executar os afazeres da fazenda. Tão logo chegamos, fomos bem recebidos por todos. Alguns trabalhadores foram mostrar a fazenda a meu pai e fomos acompanhados até a nossa casa. Tudo parecia um sonho, uma casa linda, bem feita, muito diferente da casa que vivíamos. Meu pai, depois de um tempo aprendendo e adquirindo essa experiência, ganhou a confiança de seu Quinca, que acabou deixando ele responsável por tudo. Isso não agradou a todos, pelo fato que meu pai era o que tinha menos tempo de trabalho e já tinha conseguido alcançar um almejado cargo. Então começaram a acontecer coisas estranhas pela fazenda. Alguns animais começaram a aparecer mortos ao redor. Meu pai e alguns homens faziam busca por tudo e não encontravam nenhum animal que pudesse estar matando os animais da fazenda. Nossa casa durante a noite era visitada por alguma coisa que parecia se arrastar pelo chão.
Saíamos para olhar em volta e nunca encontrávamos nada. Meu pai falava que só poderia ser assombração. Em conversa com o povo que trabalhava na fazenda, muitos falavam que também ouviam coisas, e alguns falavam que tinham avistado algo muito grande andando ao redor da fazenda, mas não sabiam o que poderia ser. Devido a todo esse problema, todas as noites alguns homens faziam a segurança, para evitar que mais animais morressem. Em uma tarde estávamos todos reunidos, e minha mãe estava em casa, preparando a janta, e todos fomos surpreendidos com os gritos de minha mãe. Então todos corremos até nossa casa, e minha mãe estava caída no chão chorando. Quando meu pai perguntou o que havia acontecido, minha mãe olhou para ele e falou: "Estava ouvindo barulho ao redor da casa, mas não liguei. Pelo horário achei que poderia ser algum animal da fazenda, ou até mesmo algum dos nossos amigos. Mas quando olhei para a porta, o que vi me deixou trêmula. Minha voz não saiu e não conseguia me mexer. Então aquilo foi adentrando bem devagar nossa casa e quando chegou perto de mim, pronunciou algumas palavras que eu não conseguia entender. Era um grande bode preto e tinha marcas pelo seu corpo todo. Essas marcas pareciam símbolos e números. E no momento em que gritei e caí no chão, aquilo sumiu na minha frente como uma fumaça negra. Todos ficamos muito apavorados, mas meu pai achou que minha mãe só podia estar vendo coisas, e falou que ninguém viu nada de diferente. Ficou um clima meio pesado em nossa casa, pelo fato de meu pai não ter acreditado em minha mãe. Passado alguns dias, as mulheres de outros trabalhadores também relataram que viram esse bode, e que ele estava rondando a nossa casa. Foi então que seu Quinca pediu para um padre ir até a fazenda e rezar por todos nós, pois acreditava que tudo era a obra do coisa ruim. Por alguns dias tudo voltou ao normal, mas não demorou muito para tudo voltar a acontecer. Todos ouviam ao cair da tarde gritos, muito longe dali, e esses gritos incomodavam muito os animais da fazenda. Cães, gatos e porcos ficavam tão agitados de uma forma que nunca tínhamos visto. Parecia que sabiam o que gritava. Cada noite que passava os gritos se aproximavam ainda mais. Então seu Quinca pediu a todos para deixar tudo apagado durante a noite. Nessa noite o que gritava na mata chegou até a fazenda, e a algazarra que aquilo fazia era horrível. Tivemos muitos animais mortos, e o povo da fazenda já estava assustado. Muitos queriam as suas contas e sair do trabalho. Seu Quinca pediu para todos terem calma e que de alguma forma isso iria se resolver. Então meu pai e seu Quinca foram à cidade e quando voltaram, retornaram com um homem muito conhecido pelaquele povo. Esse homem era conhecido por curar enfermidades e também desmanchar magias pesadas. Muitos o conheciam por Chão. Esse homem passou a noite em uma rede para fora da nossa casa. Ele queria assim. E durante a noite era possível ouvir aquilo mais uma vez se aproximando da fazenda. Quando aquilo chegou, aquele homem mandou que fechássemos tudo e não saíssemos para fora. E de dentro de casa ouvíamos aquele homem pronunciar palavras irreconhecíveis e aquela fera murmurar maldições sobre a nossa família. Foi então que ouvimos aquele homem falar para aquilo ficar no chão e não se levantar, e perguntou quem o mandou. Aquele homem se curvou sobre a fera. Aquela fera falou em alto e bom som que toda a nossa família tinha sido entregue a ela, e que não descansaria enquanto não nos matasse. Então Chão mandou aquilo voltar da onde veio, mas antes falou para aquilo palavras que só aquela coisa entendia, e aquilo sumiu. Durante o dia, Chão então falou que fizemos alguns inimigos, e que aquilo estava querendo nos matar. Era conhecido por muitos nomes, mas ficaríamos surpresos quando soubéssemos que aquilo na verdade era um lobisomem, e não descansaria enquanto não nos matasse. Então ele falou que aquilo não voltaria mais. Quinca então perguntou para seu Chão como ele tinha tanta certeza. Então Chão falou que a expulsou, que aquilo não voltaria mais à fazenda, mas também falou que aquela coisa tinha deixado dito que seria cobrado, nem que fosse com o sangue de quem a invocou. Passado alguns dias e já havido que o problema não havia mais,
Seu Quinca tinha como tradição, no dia 4 de outubro, o dia de São Francisco de Assis, dar uma festa para seus empregados. Dizia ele que esse dia era o dia do protetor dos animais. Quando foi perto das 11 da noite, algumas famílias já estavam se despedindo e iriam passar o feriado com suas famílias na cidade. Assim a festa foi acabando. Tão logo todos estavam em suas casas, um dos trabalhadores retornou para a fazenda. Pedia ajuda e falava que sua esposa estava em perigo. Todos retornamos até o local e seu carro estava dentro de uma valeta. No momento em que isso aconteceu, sua esposa saiu para ajudá-lo. Era uma rua que passava por entre uma densa mata, e no momento em que estavam fora do carro, escutaram barulho na mata. E quando perceberam, a mesma fera que vinha aparecendo na fazenda saiu por detrás daquele homem e começou a caminhar em direção a eles. De imediato ele falou para sua esposa entrar no carro, mas acredito que o pânico tomou conta dela. Ao invés de entrar no carro, correu pela rua escura em direção à fazenda. Aquele homem nos contou que o lobisomem passou por ele, caminhando lentamente e o olhando, mas que em nenhum momento fez intenção de atacá-lo. E tão logo passou pelo homem, saiu em disparada, a mulher que correu pelas ruas escuras em direção à fazenda. Depois de algumas horas caminhando pelas ruas e não encontrando a esposa de nosso amigo, todos nós voltamos para a fazenda e somente durante o raiar do dia iríamos voltar para achar a esposa de nosso companheiro de serviço. Já pela manhã, e no local onde tudo aconteceu, entramos na mata para procurar a mulher. Muitos homens e mulheres acreditavam que aquela senhora já poderia estar morta. Depois de estarmos bem embrenhados na mata dentro, um dos homens achou vestígios de sangue e roupas em um carreiro que levava a um amontoado de árvores secas. E no momento em que chegamos no local, o que vimos deixou a todos nós arrepiados de medo. Tinha pedaços daquela senhora por todos os lados, até sobre os galhos secos das árvores. Parecia que aquela fera queria deixar um recado para todos. Depois de tudo isso acontecer, eu comecei a achar que aquela senhora foi quem acabou invocando aquela fera e fazendo coisas para mim e minha família. Mas como seu Tião falou, já que o lobisomem não conseguiu o que foi lhe prometido, a maldição acabou voltando para a pessoa que o fez.